comigo na palavra. 100 de 100. Septuagésimo dia de 100. Lendo a Bíblia em 100 dias. Nós vamos finalizar a leitura da Bíblia com a graça e com a ajuda de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita a fazer esta leitura. Meu Pai, obrigado por chegar até aqui, meu Pai. Nos ajuda a finalizar a leitura da Bíblia toda, neste momento, em nome de Jesus. 100 de 100. Lendo a Bíblia em 100 dias. Chegamos na última parte. Chegamos na leitura final da Bíblia. Zacarias capítulo 10. E os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele sairão todos exatores, e serão como valentes, que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalo. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei dele. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios, a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará, e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba. Apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fástio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja, e as que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. E tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhe: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e não deixai. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro da casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas.
Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, amor para todos os povos em redor e também para Judá, quando o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor, primeiramente, salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça, o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão. Eu vou repetir aqui, e derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, que traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido, e a terra pranteará cada linhagem, a parte e a linhagem da casa de Davi, a parte e as suas mulheres, a parte e a linhagem da casa de Natã, e a parte e as suas mulheres a parte, e a linhagem da casa de Levi, a parte, e suas mulheres a parte, a linhagem de Simei a parte, e as suas mulheres a parte, todas as mais linhagens, cada linhagem a parte, e suas mulheres a parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás? Porque mentirosamente falastes em nome do Senhor. E seu pai e a sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto, de pelos para mentirem, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas? E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata,
e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá à peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Eu fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem expressa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia e nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental, e no estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor. E as riquezas de todas as nações, o ouro e prata, e vestes em grande abundância, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que se sacrificam virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Malaquias, capítulo 1, último livro do Antigo Testamento. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes?
Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direi: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao Senhor, e eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio à vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalte o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei de vossas mãos a oblação, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível, e dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se eu não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos: meu concerto com ele foi de vida e de paz. Olha só. Me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os sábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará as tendas de Jacó, o homem que fizer isto, o que vela, o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Andai, fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros.
gemidos, de sorte que ele não olhe mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, e buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborreça o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadai ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizei, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinado, e purificando a prata, purificará os filhos de Levi, e os afinará, como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como os primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão, e o estrangeiro não temem, e do estrangeiro, vamos lá, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha que palavra linda, porque eu, o Senhor, não mudo, né? Deus, ele é imutável, ele está livre de toda mudança. Que lindo isso, né? Eu vou repetir, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus? Que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos.
Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Eu vou repetir. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescerei como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração do pai aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, graças a Deus, nós terminamos aqui a leitura de todo o Antigo Testamento. Terminamos aqui. Glória a Deus. Já terminamos aqui essa leitura. Bem, a Bíblia ela tem 39 livros, o Antigo Testamento, e 27 o nome. 27 livros, o Novo Testamento. Total, 66 livros. Então nós acabamos de ler... Foram aproximadamente 100 dias. 100 dias lendo a Bíblia, aproximadamente. Nós lemos já 39 livros da Bíblia. Lemos versículo por versículo, vírgula por vírgula. Amém? Glória a Deus. Então, acabamos de ler o Antigo Testamento, agora faltam o capítulo 21, faltam 3 capítulos agora para nós concluirmos a leitura de toda a Bíblia. Foram quase 100 dias, né? Estamos aí, Bíblia em 100 dias, lendo a Bíblia em 100 dias, graças a Deus. Vamos concluir a nossa leitura. Esse momento muito especial, estou muito feliz, porque foram dias de luta, foram dias difíceis, de desafios, madrugadas que a gente leu a Bíblia, estava cansado e sono vinha, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória. Apocalipse, do capítulo 20 ao 22. Vamos lá? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, a que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Gog e Magog. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Eu vou repetir. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, e com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:4. Olha que lindo. E Deus, na eternidade, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Nova Jerusalém. A nossa cidade está no céu. Eu vou repetir. A nossa cidade está no céu. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz, e era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, e como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. E da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte
3 portas, e da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos dos Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardil, o sétimo crisólito, o oitavo bérylo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha só que lindo, eu vou repetir. João, e nela não vi templo. E nela não vi templo, na cidade, na Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O último capítulo da Bíblia, capítulo de número 22. Glória a Deus. Vamos terminar, quero compartilhar com você o último capítulo da Bíblia toda. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, eu estou terminando de ler a Bíblia toda. Neste momento, falta um capítulo para mim concluir a Bíblia toda. Glória a Deus. Rabassou, decanta Rabassu. Tá aí. Se inscreva aí no nosso canal. Para a honra e glória do Senhor, nós gravamos todas as leituras. Dia 1, dia 2, até chegar no dia 100. Foi lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus, tá bom? Lendo a Bíblia em 100 dias. Nós lemos a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Você consegue também, tá bom? Tá aí o tempo da leitura, teve live, teve gravação que foi 1 hora, teve gravação que foi 2 horas, teve gravações que foi 2 horas e meia, teve gravações que foram 30 minutos, 20 minutos. Então, para a glória de Deus, o último capítulo eu estou lendo da Bíblia, capítulo de número 22. Estou concluindo a leitura da Bíblia toda. Glória a Deus, nós lemos de Gênesis a Apocalipse em 100 dias. Vem comigo na palavra. Glória a Deus. Amém? Bíblia em 100 dias. Mas na verdade tem um cronograma aí, Bíblia em 100 dias, mas não foi nem em 100 dias. Não. Para a honra e glória do Senhor, consegui ler a Bíblia em 99 dias. 99 dias. Estou colocando 100 aí, vou colocar para ficar o plano de leitura certinho, mas foram 99 dias, um atrás do outro, sem interrupção. Foram 99 dias direto, lendo a Bíblia para a glória de Deus. Amém? De manhã, à tarde, de madrugada, foram 99 dias. Amém? Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. O último capítulo eu vou ler da Bíblia para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus, uma grande vitória. É a segunda vez que eu estou lendo a Bíblia toda.
A primeira vez eu li a Bíblia também em 100 dias e a segunda vez também, plano de leitura, lendo a Bíblia em 100 dias. Então hoje, dia 9 de maio, hoje a minha filha Vitória, ela faz 18 anos, 1.8, hoje, dia 9 de maio de segunda-feira, 2022, amém? Quero dar os parabéns para minha filha, mas graças a Deus, hoje, dia 9 de maio de 2022, segunda-feira, são 10 para as 13 horas da tarde, são meio-dia e 50, nós vamos concluir a Bíblia toda para a glória de Deus. Último capítulo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para adorar, e disse-lhe, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça-se justiça ainda. E quem é santo, seja santificado. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. E eu, João, enviei o meu anjo para vos testificar. E eu, Jesus, olha só, então Jesus, e eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então Jesus envia para o anjo envia para João, e João escreve para a igreja. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito Santo e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Porque eu testifico a todos aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Eu vou repetir. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou repetir. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém. Graças a Deus, terminamos a nossa leitura. Para a honra e glória de Deus.
Foram quase 100 dias lendo a Bíblia. Foram quase 100 dias lendo a Bíblia toda, todo dia. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, terminei de ler a Bíblia toda em 99 dias. 99 dias. Amém? O projeto é lendo a Bíblia em 100 dias, mas com a graça de Deus foram 99 dias. Bíblia concluída. Lemos de Gênesis a Apocalipse. Você já leu a Bíblia toda? É possível, claro que é. Se com a graça de Deus eu conseguir ler a Bíblia em 99 dias, 99 dias, era para ser em 100 dias, eu ia terminar amanhã, mas graças a Deus já concluímos hoje para a glória de Deus. 99 dias lendo a Bíblia, Bíblia em 100 dias, amém? Então concluímos, a nossa leitura foi na edição João Ferreira de Almeida, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Amém? Glória a Deus. Terminamos a Bíblia toda. Terminamos a Bíblia toda para a glória de Deus. Não foi fácil. Não foi fácil a Bíblia, porque a Bíblia tem ao todo 66 livros. A Bíblia é inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus. A Bíblia tem ao todo 66 livros. Amém? 39 o Antigo Testamento e 27 livros o Novo Testamento. Amém? Dá um total de 66 livros. 39 o Antigo e 27 o Novo Testamento. A Bíblia possui, vamos ver, o Novo Testamento possui 260 capítulos. Novo Testamento possui 260 capítulos. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, possui 929 capítulos. 929 capítulos. Amém? Foram então, nós lemos 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras. E dependendo da versão, 3.566.480 letras, dependendo da versão. Amém? Então, nós concluímos a Bíblia. Glória a Deus. Foram 1189 capítulos, 260 o Novo e 929 o Antigo Testamento. Segundo o saudoso Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus. Olha o que eu aprendo, O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Antigo Testamento projeta, anuncia Jesus. O Novo Testamento é a manifestação de Jesus, o verbo que se fez carne. Atos é a propagação de Jesus. As epístolas paulinas gerais são a explanação de Jesus. E Apocalipse, que acabamos de ler, é a consumação de Jesus. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 16 séculos por 40 autores de lugares diferentes, de tempos diferentes, mas trazendo o mesmo propósito, o arrependimento, a fé em Deus e a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, graças a Deus, nós lemos aí. Foram dias que eu pensei que não ia conseguir, quase desisti, mas não entreguei os pontos, porque o Espírito Santo nos capacitou e nos deu graça. Amém? Então, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, mas agradecer a Deus. Não tem como terminar esta live sem orar e agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus, eu sou grato a Deus por Ele ter me dado graça, força em momentos difíceis para terminar esta leitura. Glória a Deus, eu li a Bíblia toda. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por este momento, eu te agradeço, porque o Senhor me ajudou, meu Pai, o Senhor me deu força, me deu graça, me deu ânimo, meu Pai, para terminar a leitura da Bíblia em 100 dias, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, meu Pai.
Bíblia em 100 dias. E o Senhor me deu tanta graça e tanta força, meu Pai, que consegui concluir a Bíblia em 99 dias para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia fala, está escrito, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.